hoje a nossa aula é sobre a Era Vargas. A primeira república do Brasil, ou República Velha, tinha como característica principal a centralização do poder entre os partidos políticos de São Paulo e Minas Gerais, uma aliança conhecida como política do café com leite. Em março de 1930 foram realizadas eleições para presidente da República. Júlio Prestes, candidato governista, venceu as eleições, mas não tomou posse. A Aliança Liberal, partido formado por gaúchos e paraibanos, se recusou a aceitar a validade das eleições, alegando fraude. A Aliança Liberal planeja então uma revolta armada. A situação se agrava quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado em Recife. Os motivos da morte foram duvidosos e Getúlio Vargas aproveitou para atribuí-la à oposição. Além da crise econômica acentuada pela crise de 1929, a indignação aumentou. O exército começou a se mobilizar e em 3 de novembro Júlio Prestes foi deposto e deixou o país. O poder foi passado a Getúlio Vargas. Durante o governo provisório, Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos. Essa medida gerou um clima de tensão entre as velhas oligarquias e os interventores escolhidos pelo presidente. A principal oposição do governo concentrou-se em São Paulo. A partir da exigência paulista em se realizar eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte, ocorreu a Revolução Constitucionalista de 1932. O fortalecimento do setor cafeeiro, junto com as insatisfações pela nomeação de um interventor tenentista pernambucano em São Paulo, elevou as tensões com o governo provisório. São Paulo exigiu um governo paulista e civil. Em 23 de maio de 1932, durante uma manifestação, 5 jovens morreram. Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade se tornaram símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932, formando a sigla MMDC. O 5º jovem, Orlando Alvarenga, faleceu meses depois. Os paulistas se mobilizaram contra as tropas federais e no dia 9 de julho de 1932 teve início a revolta. Os paulistas foram derrotados após 3 meses de combate. Mesmo vencendo os paulistas, Getúlio Vargas convocou eleições para a Constituinte. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada e determinava o voto secreto, o voto feminino, o Tribunal do Trabalho, que regulamentava e legitimava as organizações sindicais e as relações de trabalho, e determinava que as eleições do próximo presidente seriam feitas por meio indireto. Vargas foi eleito pela Assembleia Constituinte. Nesse segundo mandato de Vargas, 2 ideais políticos se destacaram: o fascista, defendido pela Ação Integralista Brasileira, e o democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora era favorável à reforma agrária e à luta contra o imperialismo, e promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Devido à falta de articulação e adesão de outros estados, além do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Pernambuco, a chamada intentona comunista foi facilmente controlada pelo governo. Após a tentativa frustrada de golpe, Getúlio Vargas declarou estado de sítio e perseguiu seus oponentes. Mediante a suposta ameaça comunista, Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial, que deveria ocorrer em 1937, anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas passou a governar com amplos poderes, iniciando um período de ditadura na história do Brasil. Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs uma nova Constituição, que ficou conhecida como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de tendência fascista. Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu as atividades políticas, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes, criou a consolidação das leis do trabalho, o salário mínimo e o descanso semanal remunerado.
Na política externa, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, uma grande contradição do governo Vargas, que dependia economicamente dos Estados Unidos e possuía uma política semelhante à alemã. A derrota nazi-fascista fez com que crescesse a oposição ao governo de Getúlio Vargas, que foi obrigado a indultar os presos políticos e constituir eleições gerais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.